Fala galera, tô aqui gravando no BR. Sim, tô no BR, mas não pra jogar agora. Hoje é um assunto sério, realmente. Eu tô voltando a jogar no BR, eu tava até animado pra voltar. Sim, eu vou voltar ainda. Semana que vem, no próximo servidor, eu vou fazer um vídeo explicando totalmente certinho isso, como é que vai ser. Mas hoje eu queria falar de um assunto sério. Vou citar uma pessoa, no caso, que tá acontecendo esse problema agora. Mas eu sei que já foi milhares de pessoas, cara, e isso é muito triste. É horrível, cara, é horrível, horrível, horrível. Eu tô aqui na conta da Luane, mas o que eu quero mostrar é essa conta aqui, Kankuro S170. Esse cara, ele foi hackeado. Eu ia falar refinado, mas pode até ser. Ele foi hackeado e tá tentando recuperar a conta. Ele tem todos os comprovantes, tem tudo certinho, tudo certo, cara. Ele até passou o e-mail da conta com os comprovantes pra Luane, pra ela tentar ajudar ele. Ela tá fazendo de tudo também, mas tá muito foda, cara. Moderação, eu não vou nem falar da moderação, porque a moderação realmente não tem culpa. Eu vou explicar o porquê, tudo detalhadamente pra vocês também. Mas vamos aqui, ó. O cara tá com 3kk 343. Eu tive acesso aos comprovantes dele, eu vi que é tudo por boleto. É 500 reais de boleto, é 100 reais de boleto, é 300 reais de boleto, cara. E é dinheiro, cara, dinheiro do cara, que talvez não seja, eu não conheço ele, mas pode ser que não é uma pessoa que tem grandes condições, que tá fazendo esforço, como muita gente faz esforço pra poder jogar o DD Tank, porque esse jogo é realmente muito caro. Ou pode ser alguém com grandes condições, mas não importa, que dinheiro é dinheiro, né? Não vem de graça. Então, eu acho que a Alex tinha que ter mais respeito, cara. A gente tá tentando recuperar, eu também tô tentando ajudar do jeito que eu posso, né? Até porque eu não posso muita coisa, mas é o seguinte, bora pra assunto sério. Tem tudo certinho, tem os comprovantes, tem o e-mail antigo, tem tudo na conta, sabe? E é por boleto, como já falei, pra vocês falarem, é bug. Tá, mas vamos ao que interessa. A Alex, literalmente a Alex, os GMs chinês, eles não entendem português. É difícil para se comunicar. É muito complicado. Eu vou perguntar a vocês, quantas vezes vocês mandaram um ticket e eles perguntaram uma coisa, e aí tu respondia o que ele perguntava, e ele perguntava a mesma coisa, entendeu? E ele perguntava a mesma coisa seguidamente, demorava 3 dias para responder, e respondia a mesma coisa, entendeu? É o que está acontecendo agora. A comunicação é muito ruim entre chinês e brasileiro, porque não é difícil mesmo, realmente difícil. É o seguinte, a Luane foi lá, mandou os tickets, tudo certinho, os comprovantes certinho, e aí o GM perguntou, quando foi a última vez que você logou? Aí ela falou a data, a hora certinha, como ele tinha passado para ela. Aí o GM pergunta a mesma coisa, cara, entende? É difícil a comunicação, é horrível isso. E esse problema do ticket, não do ticket em si, mas o problema de resolução de roubo de conta do Alex é muito ruim, cara. É muito ruim porque é assim, ó, pra você ver, eu dou o exemplo desse cara aqui. Quem tá hackeando ele, tá tentando alterar a mochila para poder hackear a mochila e poder refinar a conta. Enquanto isso, ele tá vindo aqui no chat e falando, sou bugador, e falando, mandando o cartão clonado dos outros, de outra pessoa, e tá mandando muita coisa, muita merda na sociedade, muita merda em tudo que é canto, pra poder sujar a conta, entendeu? Eu não sei quem é esse cara que tá aqui, mas eu sei que ele quer foder muito a conta do cara, ou seja, assim que ele tiver acesso à mochila, ele vai refinar a conta. O quanto antes não recuperar essa conta, uma conta de 3kk e 300 e pouco vai ser refinada, cara. E aí sabe o que vai acontecer? A Alex vai virar para os jogadores e vai falar, a culpa é de vocês, porque passaram informação. Mas não é, cara. Tudo bem que a maioria das vezes a culpa é realmente do jogador, mas é óbvio que a Alex tá errada nisso, porque eles são contra o refinamento, eles não dão item nenhum de volta. Mas na hora de resolver o problema antes de ser refinado, eles não resolvem, entendeu? O problema é esse, é o que seguinte aqui, ó, a conta tá aqui, não tá sendo refinada ainda. Mas é difícil a comunicação e vai ser refinado. O problema é que se ele conseguir acesso à mochila, e o incrível é o seguinte, ó, tu tem todos os dados, né? Tu tem todos os comprovantes. E o GM responde primeiro o cara que tá tentando hackear. O GM altera a senha pro cara que tá tentando hackear. Na minha conta foi assim várias vezes, eu já fui hackeado, vocês sabem que eu já fui refinado, já fui hackeado. Eles recuperam a conta pro um ladrão, recuperam a mochila pro ladrão, e quem é realmente dono da conta sempre se fode, porque é difícil a comunicação. O que poderia ser feito? Galera, é o seguinte, eu acho, na minha opinião, esse negócio de moderação é totalmente errado. Claro que alguns vão dizer, ah, mas pra mim é totalmente errado, tinha que ser empresa. A empresa do Alex não é grande? Então, funda a empresa no Brasil, acabou. Em vez desse negócio de, o moderador tem que ficar sem poder nenhum, tendo que passar tudo pro GM. Tipo assim, ó, aconteceu um problema agora, são 5h32. Não vai ser resolvido agora, que se foda, o cara vai perder a conta e acabou. Por quê? Porque só meia-noite o GM vai entrar, só meia-noite pra ele começar a responder e pra chegar ao moderador e poder resolver alguma coisa, que talvez nem resolva um dia, mas... Então é o seguinte, o moderador não tem poder nenhum.
Não adianta xingar o moderador e falar, ah, porque o moderador tá aí, não pode resolver nada. Não resolve nada, cara. O moderador não tem poder nenhum. O único poder que o moderador tem é contato com o GM direto, ou seja, o moderador repassa os problemas pro GM. Então não tem como resolver nada. Não tô defendendo o moderador, não, mas eu tô falando que ele realmente não tem poder, não tem o que fazer. O errado realmente é o chinês, que ele não tem como... Cara, é difícil isso, sabe? O que eu achava, na minha opinião, que eu tô falando aqui, é o seguinte, tinha que, em vez de esse moderador não ter poder e ficar atrás do computador, não. Tinha que ser uma empresa legalizada. O Alex tem muito dinheiro pra isso, vai dizer que ele não ganha milhões por mês por causa desses cupons que até esse cara botou aí no The Tank. Ganha muito, cara, ganha muito. Então, o que eu acho é o seguinte, tinha que ser uma empresa, ele não tinha que ficar atrás do computador dentro de casa. Se o cara quer ser moderador, vai trabalhar dentro da empresa, tudo legalizado. E o seguinte, ele tem poder, entendeu? Porque se o cara tem que confiar no moderador para certas coisas, tem que confiar para isso também, tem que dar o poder ao moderador para poder resolver alguma coisa, porque assim não tem como. Porque é o seguinte, o GM é chinês, não entende muito português, o máximo que ele sabe falar é inglês. E para a resolução aqui, ele sempre vai ficar assim, ó, pedindo de novo os mesmos dados, pedindo os mesmos dados. E aí até prolongar, o cara ser refinado, o cara está prejudicando, tá sem a conta lá, o cara tem outra pessoa que tá lá na conta, que pode estar fazendo merda na conta, tirando print com a inboot ou fazendo a merda que for, e depois ainda pode tomar ban. Quantas pessoas, não vou nem citar mais o caso dele, tô falando quantas pessoas já foi refinada nesse tanque? Milhares. Quantas pessoas já foi hackeada? Milhares de pessoas. Quantas foram resolvidas? 10%. E isso eu tô falando, vocês podem ver, vocês são meus inscritos aqui, vocês que assistem meu canal, podem ver que a maioria de vocês já foi refinado ou já foi hackeado nesse jogo, e quantas vezes devolveram item? Nenhuma. E pode ter sido até culpa deles ou culpa de vocês, até porque é o seguinte, ó. Esse caso aqui, o cara tá lá, ó, tentando recuperar a mochila. Talvez ele até consiga recuperar a mochila e refine a conta. E aí? A culpa é de quem? Do cara que tá aqui tentando recuperar? Não. A culpa é do moderador, do GM lá, que tá tentando... Que até recuperou a mochila pra ele. Porque ele tenha talvez um comprovante e invente alguma desculpa lá e consiga alterar. Então eu acho que isso é totalmente errado, entendeu? Teria que mudar muita coisa da moderação que não vai mudar. Esse é o infeliz caso que não vai mudar. E muitas pessoas vão ser prejudicadas, como estão sendo hoje, como vão ser amanhã ou como foi ontem. Então isso eu acho ridículo, cara. Eu só vim aqui pra poder explicar não, né? Pelo menos desabafar, porque eu acho isso ridículo. Não tem como passar em branco. Eu vi os comprovantes do cara, eu sei que ele é um jogador honesto, tá tentando recuperar a conta. E como muitos são jogadores honestos, estão tentando recuperar a conta e não conseguem, cara. É incrível isso. E se conseguem, depois de muito tempo, ele é prejudicado. Vamos supor um exemplo. Um cara foi hackeado, um cara forte, um cara fraco, tanto faz. Foi hackeado, tentou recuperar a conta dele. Aí o GM é o seguinte, se for na sexta-feira, esqueça. Só na segunda-feira vai ser resolvido alguma coisa. Já são 3 dias. Isso se, na boa vontade, eles conseguirem resolver no primeiro dia. Aí tá lá. Vou dar um exemplo que a maioria acontece. Na segunda-feira, depois de 3 dias, ele responde pedindo novamente os mesmos dados que você já passou. E aí tu vai lá e manda os dados. Na terça-feira eles vão responder, com sorte, se não for na quarta ou na quinta. Aí já são 4 ou 5 dias. Na quinta, vamos supor, na terça ou na quarta-feira. Na quarta-feira ele respondeu, na terça-feira, vamos supor, né? E aí tá lá, respondeu, e aí perguntou quando é que você entrou. Aí já passa mais um dia para ele responder. Aí na quarta ou na quinta-feira ele vai responder, olá, jogador. E pergunta a mesma coisa, qual foi o dia que entrou? E aí vai se prolongando, entendeu? A questão é que eu tô falando que ele se prolonga tanto tempo que quando você consegue recuperar a conta, tu perde dias, cara. É dias que poderia ter feito XP, é dias que poderia ter feito missões, é dias... E eles não devolvem nada. Isso eles não devolvem nada. Eles não devolvem XP porque você fez, ou não devolvem pérola que você poderia ter dropado. Não, nada. Se perdeu alguma promoção de recarga, se perdeu alguma promoção boa, o problema é teu, entendeu? Eles não estão nem aí. Então, é chato esse problema da Alex. Eu acho que teria que ser mudado, uma coisa que não vai mudar. Desanima você tá aqui poder ver o cara, o problema que ele tá. O problema é que muitos estão, né? Todos os dias que hackear, ladrão sempre vai ter em qualquer lugar, mas pelo menos teria que ter uma solução, né? E que não tem. Então você tá aqui fora, vê o que acontece. Pode ser seu amigo, pode ser alguém que você nem conhece, como eu não conheço ele. Mas tu vê que o cara gastou dinheiro, tu vê que o cara tá lá tentando recuperar e vê que ele pode ser refinado, perder a conta. É muito foda, cara. Tipo assim, eu já fiquei ban, vocês sabem que eu já fiquei várias vezes de ban. Eu já fiquei 1 semana de ban. Nossa, vocês que jogam muito aí, são viciados, tu sabem o quanto é difícil ficar 1 semana lá
sem jogar. Agora imagina uma semana sem jogar, e uma semana o cara tá na tua conta, estragando a reputação dela. O cara tá lá xingando na tua conta, tá mandando um print de inboot, tá falando que é inboot, tá falando um bocado de coisa. Então, estraga totalmente a pessoa e você tá aqui uma semana sofrendo, entendeu? Pra poder tentar recuperar a conta e ver que o cara tá lá online aqui até, ó. O cara tá online aqui, ó. E fudendo com a conta, então isso é muito chato, cara. Ontem mesmo ele tava na sociedade falando um bocado de merda que eu tava vendo, a Lone tava estressado também. Todo mundo estressado, né? Porque não tem o que fazer, cara. Fica só vendo o cara estragando a conta do cara, de quem tentou manter a conta, de quem tá gastando dinheiro na conta consecutivamente e tentando jogar esse jogo que já é bastante caro e não ter o que fazer. Ficar só olhando e sofrendo, né? Porque é muito foda, cara, é muito foda. Esse foi um dos motivos de eu ter parado de jogar, um dos motivos de milhares de motivos. Eu tô voltando agora a jogar porque vocês pediram mesmo, porque também dá aquele ânimo, né? Quando tu começa tudo do zero. Eu já comecei vários servidores mesmo, todo mundo sabe. Mas é difícil, cara. É difícil a gente estar aqui fora e ver que lá na moderação, não na moderação, né? Mas dentro, no geral, a moderação é complicada. Tem assuntos que é muito difícil, cara. E você tá aqui tentando recuperar uma conta e eles pedem a mesma coisa que você já mandou. E aí a comunicação é complicada. Então é por isso que eu falo, cara. Tinha que ser uma empresa legalizada, como aqui dentro do Brasil. Não pode ser chinês e você... Porque assim, ó, o chinês não sabe nem quem é o moderador. O cara pode entrar com um nome falso, pode entrar com qualquer coisa, ninguém vai saber nem quem é ele. Não tem como saber. Aí a gente vai dizer, o moderador, botar poder no moderador. Sim, cara, botar poder no moderador que tá atrás de um computador e ninguém sabe nem o CPF dele. Não, isso não. Agora, dar poder ao moderador que está dentro da empresa, que está com os dados cadastrados lá dentro, sim, claro, porque se ele fizer alguma coisa, até resolveria problema de moderador corrupto, né? Porque se fizesse alguma coisa lá dentro, seria preso, entendeu? Aí ninguém faz, aí o povo seria justo, o moderador seria mais esperto, também tá ganhando dinheiro, né? Seria mais rápido de resolver problema, eles teriam vontade de resolver alguma coisa, né? E aí sim, aí seria diferente muita coisa, né? Porque ele tá ganhando dinheiro e também se ele for roubar ou se for fazer alguma coisa que é errado contra a política da empresa, ele tomaria no cu porque ele tá lá registrado, né? Aqui não, pô, aqui o moderador é qualquer um. Jamie não sabe nem quem é moderador, talvez nem o chefe sabe quem é o moderador. Então é complicado isso, porque... E aí, agora o cara pode ser refinado, pode perder a conta, pode perder todo o dinheiro lá, os moderadores não podem fazer nada também porque não tem poder, né? O GM... não tá nem online, estão dormindo nessa hora. Então aí fica complicado, né? Agora, sabe o engraçado? Fica sempre um GM, na época que a Luane era moderadora, ficava sempre um GM de plantão. Só que ele não resolve problema de jogador, ele resolve bugs. Tipo, acontecer alguma coisa que a Alex sofra, aí ele tá lá pra resolver. Mas agora se for resolver algum problema do jogador que tá lá, que bota cupom, que dá o dinheiro pra ele trabalhar, né? Aí não, porque GM no caso... são o que eu falei aqui do que o moderador devia ser. São funcionários que trabalham dentro de uma empresa. Entendeu? É o que devia ser esses moderadores. Deviam ser GM brasileiro. Porque assim poderia resolver alguma coisa, entendeu? Porque se acontecer alguma coisa meio-dia, eles estão lá pra resolver. Mas não, na China eles estão dormindo. Então, eu acho totalmente ridículo, entendeu? Se acontecer algum problema na tua conta, tu quer resolver agora, não pode. Tu tem que esperar meia-noite. Talvez tem gente que não dorme até meia-noite. Esse jogo tem muita criança que dorme 10 horas da noite, entendeu? Então, o jogo é pra criança, e ele só pode resolver problema de madrugada, aí a criança só pode resolver de manhã, e aí eles nunca batem o horário do GM com a criança, então não tem como resolver, fica sempre assim e acaba prejudicando todo mundo que tá tentando resolver o problema, né? Eles tinham que ter mais respeito com o jogador. Eu já falei muito em vídeo meu isso, mas eu tô mostrando aqui um caso real, né, que tá acontecendo agora, e eu acho que tinha que ter um pouco de respeito, entendeu? Porque é foda, velho, porque o jogador... é quem dá o dinheiro para ele se manter lá. Essa empresa não teria sim um jogador que gasta cupom. Então eles tinham que ter mais respeito pelo jogador que tá lá, que tá dando dinheiro para ele viver, né? Porque os caras tão ricos, milionários lá, por causa da gente, nós jogadores que damos dinheiro para ele. E nele não tem o mínimo de respeito pra gente, né? Então eu acho isso ridículo, galera. Eu não tenho o que fazer, eu só deixo minha indignação aqui com o caso que tá acontecendo, com vários casos que já aconteceu, de hackeamento de conta, outra gente que também tá, então é isso aí. Então, galera, é isso aí mesmo. Obrigado, tá? Só pra citar alguns casos, tem gente até que hackeia a conta e altera tudo e continua jogando. O dono perde, tem que ver a conta lá, né? A conta na mão de outra pessoa que roubou a conta e não pode fazer nada, né? Tá até hoje lá perdendo a conta, o cara até parar de jogar e deixa a conta lá abandonada. Ou refina, né? O caso que pode acontecer também com qualquer pessoa. Então, é difícil mesmo, né?
Mas é isso aí. O vídeo sobre eu voltar a moderação, ó, eu nunca fui moderador. O vídeo sobre eu voltar ao DD Tank BR, eu vou fazer talvez amanhã. Eu tô meditando com a galerinha aqui, o Niemerson, né, o Rafael, o Perim também. Tamo aqui a galerinha toda pra jogar o jogo lá. Também tem uns caras lá do espanhol que vai vir comigo também pro servidor novo. A gente vai criar uma sociedade e tal. Vai tentar animar também um pouquinho, né? E também eu vi que o Rafael tá lá, o Rafael Aue, né? Sei nem como é que se fala esse nome. O Anticristo, eu sei que ele tá lá sem jogar, acho que ele quer voltar. Eu vou animar também pra ver se ele vem o servidor novo com a gente. Vai ficar legal, né? Galerinha junta. Então é isso, galera. Só deixo minha indignação, né? E ver se consegue resolver. Se pelo menos a gente consegue resolver esse problema de muitos, né? Para que ele não seja prejudicado, mais um a ser prejudicado por causa da Elex. Mas é isso aí. Obrigado aí, valeu, é nóis.